Boa noite a todos. Quero convidar você a refletir sobre um texto bíblico, é o livro de Salmos, no capítulo 107, no verso de 28 a 31 e depois o 43. Ele diz: então clamam ao Senhor na sua angústia e ele os livra das suas dificuldades, faz cessar a tormenta e aclamam as suas ondas. Então se alegram porque se aquietaram, assim os leva ao seu porto desejado. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Quem é sábio observará essas coisas, e eles compreenderão as benignidades do Senhor. Esse é o Salmo de Davi, e ele escreve falando que o povo de Deus clamou. E esse é um salmo maior, ele tem 43 versos, e ele fala de diversas etapas onde o povo de Deus passou por dificuldades, passou no deserto, passou no mar, mas o Senhor ali estava com eles. Eles acertaram, eles erraram, eles pediram perdão, foram perdoados e prosseguiram. E sempre viram a mão de Deus. Atravessaram até dificuldades, mas o Senhor sempre os levou a porto seguro. Isso significa que o Senhor sempre os conduziu. Será que Deus tem nos conduzido? E eu quero convidar você a refletir sobre isso. Eu sei que hoje muita gente está passando por dificuldades, inclusive atualmente o Brasil, né, no dia de hoje em particular. Mas o Senhor tem conduzido a nossa vida e Ele vai continuar conduzindo, assim como conduziu o povo de Israel nessa época e nesse tempo. E é olhando para a história que a gente vê como Deus tem nos atravessado com a sua bondade. Estamos bem, estamos vivos aqui, participando e ouvindo desse momento de culto. Algumas vezes a gente se sente assim, no meio da tormenta, angustiado, achando que só tem isso e nada mais vai à frente. Mas eu quero te lembrar que assim como o salmista, o grande rei Davi, salmista, ele escreve e se relembra da história de Israel, assim também hoje nós queremos nos relembrar. Queremos agradecer a Deus por toda a bondade na nossa vida. E você é convidado a, junto conosco, louvar, se lembrando das coisas boas que Deus tem te dado e vai continuar te conduzindo nesse dia, nessa viagem, nessa travessia, né, nesse dia a dia do viver. Mas o salmista conclui dizendo: quem é sábio observará estas coisas, e eles compreenderão. Então, como é importante observar para que possamos compreender a bondade de Deus. Quando a gente não tem tempo, quando a gente não para, a gente fica sem entender, inclusive o que Deus está fazendo por nós. Amém. Vamos agradecer a Deus. Senhor, nós queremos te agradecer, queremos te pedir que o Senhor nos avive, o Senhor nos molde, nos dê força, nos dê fôlego, e que possamos, Senhor, ser úteis, mas possamos ver a tua graça, a tua mão na intimidade, tocando na nossa vida, nos ajustando e podendo cumprir, Senhor, todo o teu propósito que é bom, que é perfeito. Em nome de Jesus, fortalece os nossos corações, trata das nossas feridas e amplia a nossa visão. Assim nós te pedimos que o nosso coração se abra para que o Senhor tenha liberdade de trabalhar. Em nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã.